Isso, agora está também ao vivo pelo Facebook. Então, boa noite para todo mundo. Agradecer ao pessoal que tá aí nos acompanhando. É uma quinta-feira, final de noite, para a gente poder conversar um pouquinho. Quero agradecer muito aí ao professor Leonardo Vidal, que aceitou o convite para a gente estar aqui hoje. Só organizar um pouquinho a nossa vida aqui, porque caso a gente tenha algum problema de conexão com a internet, a gente se reconecta imediatamente aqui, ou eu ou você também, isso pode acontecer. O pessoal pode convidar todo mundo para interagir conosco aqui, tanto no Facebook quanto no Instagram. Aproveitar também para pedir o pessoal que não curtiu aí nossa página, arimateia.vr, a gente está toda semana trazendo um tema aqui de atualidade para a gente conversar um pouquinho. Eu que sou professor do IFRJ, do campus de Pinheiral, e a gente tem aí um trabalho que a gente está buscando fazer uma apresentação desse trabalho do IFRJ aqui na região. Nós estamos na nossa terceira live, estamos conversando com colegas, professores, alunos do IFRJ. Hoje a gente está aqui com o professor Leonardo Vidal, que é professor do IFRJ do campus de Volta Redonda. É um prazer, Léo, a gente está aqui nesta noite. Semana do Meio Ambiente, a gente está conversando. Amanhã a gente comemora o Dia Mundial do Meio Ambiente e a gente tem aí muitos desafios pela frente, nessa temática ambiental, e a gente convida todo mundo hoje para poder mergulhar um pouquinho nesse tema, que é um tema que eu acho que é extremamente importante para todo mundo, que é a questão do acesso à água tratada, a questão do acesso ao esgoto tratado, base aí da condição de saúde no momento que a gente vive, e o momento no dia que o Brasil alcança a triste marca de mais de 600 mil pessoas infectadas pelo coronavírus. Nós temos mais de 33.800 mortes, pessoas que nós perdemos para o coronavírus aqui no Brasil. E a gente chega a essa live nos solidarizando com as famílias que perderam pessoas nessa guerra contra o coronavírus. Nós já perdemos uma aluna aí do campus Volta Redonda, nós já perdemos também uma ex-aluna e ex-professora nossa aqui do campus Pinheiral. Vivemos um momento muito difícil, diante de tudo que já vimos e vivemos, e somos chamados a entender melhor esse momento, para a gente poder se reinventar enquanto pessoa, enquanto sociedade. Nós sabemos o quanto o ambiente está reagindo também a todas essas mudanças, e, ao mesmo tempo, temos visto como o acesso à água é fundamental na garantia de saúde e a vida das pessoas. Outro grande desafio é a discussão sobre a questão das empresas públicas e privadas que atuam hoje nesse setor para garantir esse acesso. É um desafio grande para a gente pautar, para a gente conversar, para a gente entender o processo e ao mesmo tempo, dentro dessa missão de oferecer água tratada para todos os espaços da cidade, seja no centro, seja na periferia, nas regiões de baixada, nas regiões de morro, nas regiões mais altas. É por isso que, em comemoração ao Dia Mundial do Meio Ambiente, a gente resolveu falar um pouquinho sobre esse tema, que é o acesso à água e esgoto tratado, e a gente vai passar aqui uns minutos, poder conversar e dividir um pouco da sua experiência, que eu acho que é super válida e importante para a gente. Então, o Leonardo atualmente professor efetivo do IFRJ, aqui do campus de Volta Redonda. Ele é doutorando de Engenharia Elétrica da Unifei, na área de concentração em automação em sistemas elétricos industriais e controle de processos. O Leonardo é engenheiro eletricista, ex-aluno da Escola Técnica Padiaca Lógeras, aqui de Volta Redonda. Com muito orgulho, somos oriundos aí dessa formação técnica que é extremamente, que é um diferencial na vida de muitos profissionais hoje no Brasil. Tem pós-graduação em Engenharia Econômica pela FGV, atuou por mais de 20 anos em grandes empresas nacionais e multinacionais, em especial em concessionárias de energia elétrica, e também à frente da Autarquia Municipal de Tratamento de Água e Esgoto em Volta Redonda. Então,
Agradeço, Leonardo, sua presença, né, para essa conversa, interação com a nossa comunidade, e a gente quer muito aprender com você um pouquinho hoje sobre essas experiências todas que você traz no seu currículo. Tá? Fique à vontade para você poder dar as boas-vindas aí e cumprimentar as pessoas um pouco. Bom, agradecer, Arimateia, a conversa, o convite, né? Esse convite partiu de uma conversa, nem era esse o assunto, né? E você acabou me convidando, te agradeço pelo convite, né? Dar uma boa noite aí para os participantes, tanto do Facebook quanto do Instagram, né? E espero que a gente tenha aí uma hora de um papo saudável, um papo gostoso. E eu digo aqui, eu estou mais para aprender com você do que para passar alguma coisa de informação. Acho que você tem mais experiência e mais conhecimento nessa área do que eu. Né? A gente tem alguma experiência, né? Como você disse, eu estive à frente da concessionária de água, montei estações de tratamento de água e esgoto, e sou um entusiasta, né? Sou um estudioso, né? Enquanto professor, de alguns temas, e o tema de saneamento é algo que me chama muita atenção, e eu procuro estar sempre atualizado quanto a esse assunto. Então, Léo, a gente tem um momento que nós estamos vivendo, né? A questão da gente estar numa pandemia, né? As pessoas estão, parte da população está em isolamento social. Nós estamos numa pandemia, pelo que eu tenho estudado, tentado acompanhar, no pior dos mundos, porque a gente está aí com a economia, a cidade não parou, e não parou o suficiente para conter o vírus, né, e, ao mesmo tempo, ela parou o suficiente para poder criar um problema econômico, né, que a gente tem visto, e, ao mesmo tempo, a curva de crescimento de contaminação cresce assustadoramente, e a gente já está aí no topo das notícias e dos dados mundiais como os piores possíveis, e, ao mesmo tempo, a gente tem agora que enfrentar ainda um crescimento da curva de infestação, de risco de morte e tudo mais. E a gente está, ao mesmo tempo, em isolamento social, onde as autoridades sanitárias nos dizem que nós precisamos ter N cuidados com a nossa higiene, e a água na verdade, todo mundo fala do álcool gel, né, do álcool 70%, que você tem que ter álcool. Já é o luxo, o álcool gel já é o luxo. Já é o luxo, porque, na verdade, o álcool é o substituto prático da água, né, como que o que mata o vírus mesmo é a água e sabão, e a gente proteger as nossas vias respiratórias e tudo mais. Então, a gente está nesse momento com escolas fechadas, com comércio fechado, fecha e abre, redução da atividade econômica, dificuldade de circulação entre as cidades, uma desorganização muito grande da vida das famílias, desemprego, dificuldade de renda, e, ao mesmo tempo, você tem uma estrutura aí das cidades que tem uma demanda, que tem uma missão, que agora é ainda mais destacada, que é de oferecer água, o acesso à água para todo mundo, né? É possível a gente pensar novas formas. Eu acho que tem uma grande incerteza, né, sobre a questão da sobrevivência desse vírus, também nos esgotos. Poucos estudos ainda para a gente saber se o esgoto é uma fonte de contaminação, né, e se o esgoto não for fonte de contaminação, ele com certeza pode ser fonte de estudos, porque enquanto a gente descobrir que ainda tem resíduos do vírus no esgoto, é porque naquela região da cidade, naquele bairro da cidade, você tem pessoas que estão contaminadas. Então, os esgotos também podem ser uma grande estratégia de mapeamento e monitoramento para você evitar uma segunda onda de contaminação ou algo parecido a partir daí. Então, é possível a gente pensar nesse cenário tão complicado, tão difícil, novas formas e relações de compromissos com essas empresas, sejam elas públicas e privadas, e do papel do poder do governo de ser o órgão normatizador, regulador desse sistema, em relação à população frente a essa pandemia. Eu acho que, como é que você vê essa questão aí desses desafios que a gente vive aí no dia de hoje? Comenta genericamente para a gente um pouquinho. Então,
Arimateia, você comentou 2 pontos aí, né? Bastante. Acho que a gente vai falar um pouco durante o desenvolvimento aí, mas 2 pontos que me chamaram a atenção na sua fala inicial aí, né? A gente fala de álcool gel, né? De álcool gel, né? Que até, né, em função da pandemia, do jeito que aconteceu, sumiu do mercado, virou artigo de luxo, artigo caro, né? E só que o álcool gel é aquele produto que você leva na bolsa, que você leva, né, quando você não tem acesso à água. Que pra gente, para mim, para você e para a maioria das pessoas que estão assistindo, é algo normal. Você abre a sua torneirinha lá, sai sua aguinha, né? Você usa seu sabonetezinho, né? Só que isso não é uma realidade da população em geral, né? Então, a pandemia está mostrando algo de mais sinistro que nós temos na nossa sociedade, né? Que tem gente que não tem água encanada em casa, né? E aí a gente vai discutir ao longo do papo aqui, né? Como é que fica em casa? Fica em casa, né, é muito fácil para mim, para você. Como é que você fica em casa sem água, né? Outro ponto que você citou, né, na questão do esgoto, né? É tudo muito novo, né? Não dá para se colocar que existe, que não existe, enfim. Eu estava lendo um estudo hoje, até para me preparar um pouco para o seu convite aí, né? Estudos que procuram saber, como você bem colocou, se o vírus sobrevive lá no ambiente, né, do esgoto, para falar num linguajar bem simples para as pessoas acompanharem, né? Se o vírus se ele não resiste a água e sabão, pelas características do tipo de vírus, né? Se ele sobrevive ao esgoto, né? Se ele sobreviver ao esgoto, realmente é algo que tem que ser pensado com uma outra ótica, com aspectos que talvez a gente nem consiga imaginar quais serão, né? Então, o cenário é de muita incerteza, né? O cenário da pandemia é de muita incerteza. E a questão da água e esgoto é uma questão que advém de muito antes da pandemia. O problema de água, de tratamento de água, de água tratada e do tratamento do esgoto, ele vem muito antes da pandemia. A pandemia, como eu disse, está mostrando aspectos, né, bastante nefastos, se eu posso usar essa palavra, de uma população que está excluída de quase tudo, né? A gente estava, no nosso aquecimento aqui, falando um pouco, né? Água, você não ter água é algo, assim, a água é vida, né? A água está no princípio básico da sobrevivência mais básica que a gente pode relacionar. E não ter água para lavar a mão, por exemplo, né? Eu não vou nem entrar no mérito do sabão, né, que tem um custo, não é algo caro, mas para uma certa população, uma certa parcela da população é custoso, sim. Houveram campanhas aqui em Volta Redonda, por exemplo, né, uma iniciativa da prefeitura, se eu não me engano, e os empresários dos mercados, né, de um modo geral, abraçaram com doação de sabonete, 50 mil sabonetes, 60 mil sabonetes, uma coisa desse tipo. E aí você fica imaginando, a pessoa não tem um sabonete que custa R$1, né? Então, o problema da pandemia, como eu falei, ele nos mostra um cenário muito mais complexo do ponto de vista do saneamento básico. Pois é, Léo. E aí você falou a última palavrinha, saneamento básico, né? O que é saneamento básico? Como é que a gente pode traduzir essa palavra que a gente ouve tantas vezes em tantos lugares aí para todo mundo, mas o que vem a ser a questão do saneamento básico? Sem a gente entrar muito na tecnicidade, né, que eu acho que a ideia é trazer a coisa para um entendimento de todos, todo mundo, né? Todo mundo, ele é compreendido em alguns fatores: distribuição de água, coleta e tratamento de esgoto, né, o básico, todo mundo fala, né, água e esgoto, né, drenagem urbana, de um modo geral, e coleta de resíduos sólidos. Globalmente, se a gente fosse classificar, se a gente fosse fazer uma classificação, saneamento básico seria isso. Essas quatro frentes, né, de atuação. Essas 4 frentes, né? É óbvio que se a gente fosse fazer um estudo um pouco mais aprofundado, a gente poderia subdividir algumas questões, mas de forma simplória,
a gente pode dividir nesses 4 tópicos. E aí, Arimateia, a gente começa a se debruçar dos números, né? Eu sou engenheiro por formação, né? Minha base é matemática, eu gosto muito de números, né? E aí, nessa montagem aqui dessa conversa nossa, eu peguei alguns dados do Trata Brasil, do Sinis, né? Que são depois a gente pode falar um pouquinho, né, do desenvolvimento, mas um dado interessante que me chamou, 2 dados que me chamaram a atenção inicial, falando de saneamento básico. 2,3 bilhões de pessoas, 2,3 bilhões de pessoas não têm acesso a nenhum tipo de saneamento básico. É assim, 2,3 bilhões de pessoas não têm água, não tem esgoto, não tem coleta de lixo. Né? E aí, se a gente apurar um pouco, 4,5 bilhões não tem o chamado saneamento seguro. Ou seja, que é basicamente o que a gente tem na nossa casa. Aguinha na torneira, caminhão do lixo que passa, o esgoto recolhido, e eu não estou falando de esgoto tratado, mas vamos falar mais na frente. É o esgoto que não fica na sua casa. Se ele vai direto para o rio ou não, é uma outra... Não, mas é o chamado de saneamento seguro, né? 4,5 bilhões de pessoas. E aí a gente volta no papo inicial, lavar a mão com sabonete. Se 2,3 bilhões de pessoas não têm água em casa, como é que a gente vai falar de lavar a mão? O problema é muito mais amplo do que, nesse aspecto, obviamente, né, do que a pandemia propriamente. Né? O problema já é muito anterior à questão da pandemia. Até porque falta... E aí, Leonardo, é interessante como que a gente naturalizou isso, né? Exatamente. Essa coisa, isso é uma questão que eu falo, quando eu falo isso, eu até me arrepio, assim. Como que a gente naturalizou as pessoas não terem direito a questões tão básicas quanto é a questão do saneamento básico? A gente tá mais do que provado, com vários números também, vários estudos, que a cada real que você investe, né, que o serviço público, que os governos investem em saneamento básico, você economiza R$4 no campo da saúde, por exemplo. Eu tenho uns dados aqui para apresentar mais na frente, né? E é isso que você está falando. Na verdade, saneamento básico é saúde, qualidade de vida e desenvolvimento. Para levar para o viés econômico. Né? Sim. Não vou nem falar, assim, para dar o entendimento que não é só, vamos tratar, não. Tem uma questão econômica também, porque não gasta dinheiro com tratamento de esgoto, gasta com hospital. Né? E me parece uma coisa assim, absolutamente equivocada, para não dizer uma palavra mais forte. Né? Uhum. Você não gasta com uma coisa básica, como o nome sugere, saneamento básico, e aí depois entope o serviço público hospitalar pelas doenças, pelas viroses, pelas... Né, doenças, diarreia, enfim. Isso me parece absolutamente, eu não quero usar essa palavra, mas incorreto, não quero usar uma palavra para ser mais forte, para não ser impolível, mas me parece absolutamente não inteligente, né, vamos dizer assim. Sim. Então, eu acho que está aí, né, acho que está posto esse cenário, eu acho que é importante a gente estar aqui também para poder minimamente ajudar as pessoas a entender. Primeiro que a gente tem que pensar que a legislação brasileira, ela ordena que essa missão é uma missão do município. Isso. Né? Então, isso. A gente tem que ter clareza disso, porque isso está na pauta, né, das discussões no âmbito municipal. Né? A gente tem uma estrutura brasileira, né, muito complicado, porque a renda, né, da arrecadação do governo, ela é concentrada na União, né, e, na verdade, os gastos acontecem no município. Então, a gente chama de pirâmide invertida, né? A gente tem mais dinheiro na União e pouco dinheiro na base, que é o município. Se me permite uma pequena intervenção nesse sentido, você vê a incoerência, né? Tem uma lei, se eu não me engano, 11.4 alguma coisa, 11.444, que trata e deixa claro que a responsabilidade, né, a gestão, teoricamente, é do município.
e você tem grandes companhias de água e esgoto estaduais. Sim. Já há um contrassenso no próprio modelo, né? No próprio modelo, você já diz o seguinte, olha só, quem tem que cuidar é o município. E eu não estou entrando no mérito se aí está certo ou errado, é uma discussão mais ampla. Mas você cria uma companhia estadual, onde no Rio de Janeiro, por exemplo, né, no estado do Rio, você tem uma grande parte dos municípios, o serviço é estadual. Então, já fica o contrassenso inicial, né? Desculpa a intervenção. Na verdade, tem um pouco do histórico aí também, né? Naquele momento em que os municípios também não tinham ainda capacidade de investimento, e aí o Estado entra com mais capacidade, até porque também não tinha muito clara essa definição, como a gente tem hoje, né, na Política Nacional do Saneamento Básico, essa definição de funções. Mas, ao mesmo tempo, essas estruturas, né, como a estrutura estadual, me parece que ela não acompanhou, né, essa evolução do processo. E esse é o problema. Sim, esse é o ponto. Porque aí você começa a falar, exatamente, enquanto a responsabilidade teórica é do município, e aí você começa a tratar esgoto sem tratar a parte de coleta e tratamento do lixo, você desconecta porque a água é de uma companhia, o lixo é de uma outra companhia. Você começa a ter políticas públicas descasadas, que é o problema crônico do Brasil, né? A política pública sem direcionamento. E assim, eu acho que era legal, se você pudesse, você falou que tem alguns dados aí que trabalhou em cima deles, e era legal você passar para a gente alguns aspectos aí relativos à questão do abastecimento de água, a coleta e tratamento de esgoto no estado do Rio, na nossa região, no Brasil. O que você nos enriquece aí de informações? Então, você tem os números, Orimaté, você está perguntando, obviamente, para me dar a oportunidade de falar. Eu sei que você sabe esses números até melhor do que eu, mas vamos oportunizar aí com os espectadores, né? Os números de tratamento de água e esgoto no Brasil, eles são absolutamente risíveis, né? Eles são... a gente tem a Base Nacional de Informações de Saneamento, né, o SINIS ou o SNIS, dependendo de como que a pessoa quer usar, né? A gente tem um dado que 17% mais ou menos da população, né, não tem acesso à água, né? 17% mais ou menos, né? E 46%... E aí nós estamos falando de mais de 200 milhões de pessoas, que é a população brasileira. Pois é. Né? Nós estamos falando aí de pelo menos talvez 35 milhões de pessoas sem acesso à água. Exatamente. Nós não estamos falando de nenhum país da América Latina, nós não estamos falando de nenhum país africano que não seja o Brasil. É Brasil. O dado que está na pesquisa aqui, né, do ranking, na verdade, ele até bota um dado aqui, 3 vezes a população de Portugal. 3 vezes a população de Portugal no Brasil não tem acesso à água. Né, para começar a conversa. Quando a gente vai para o esgoto, né, a gente vai para 46%, 47% da população. Ou seja, 100 milhões de pessoas. 100 milhões de pessoas no Brasil não dispõem de cobertura de coleta. Não estou falando de tratamento. Sim, coleta de esgoto. Ou seja, o esgoto que o cara produz, né, do vaso sanitário, da cozinha, do que quer que seja, fica ali na micro-região dele, né? Com aterro sanitário que quase nunca é eficiente, ou joga direto no rio. A vala negra, no rio. A vala negra, enfim. A fossa mal planejada. E aí nós voltamos para o problema de saúde, né? O cara está convivendo com o próprio esgoto dele, né? 100 milhões de pessoas, né? Isso, se eu falar de coleta, né? Se a gente for para um dado de tratamento, aí a coisa é realmente complicada. Eu queria dar um dado antes de passar para isso, né? Eu acho que, falando de água, né, a gente tem que entender o tamanho do problema da água, né? O planeta Terra é um planeta água, na verdade, né? Mas, você sabe desse dado muito bem, né? Eu quero só compartilhar com o pessoal mandava de novo um abraço ao pessoal do Facebook, do Instagram que estão acompanhando, né? 97% da água é salgada. Né? Então, nós temos no planeta 3% da água doce. Desses 3%,
quase 70% são calotas, né? São calotas polares. 29% águas subterrâneas e 3%, ou melhor, 1% são os rios e lagos, o qual praticamente as cidades aqui na nossa região, por exemplo, fazem a coleta da água, né? Então, nós estamos num númerozinho pequenininho. E aí, ô Arimateia, olha que interessante, né? Como é que é usada essa água, esses 1% dos 3%, né? Sem fazer alusão à nossa, né, ex-presidente, mas é esse 1% desses 3%. Quase que 70% é usado para irrigação. Não é para o consumo, é irrigação. É agropecuária 7%, irrigação 70%. Para você ter uma ideia, eu peguei alguns dados bem rapidinhos aqui para a gente não entrar muito nesse... Você sabe quanto que de água precisa para você tomar um cafezinho? Um cafezinho. Aquele 50 ml de cafezinho da xícara ali. Pois é, você tem esse dado? Não, de cabeça não. 130 litros de água para tomar um cafezinho. E para comer 1 quilinho de picanha, você sabe? Faz tempo que eu não como esse quilinho de picanha, porque a churrasqueira está desligada. Vamos para o acém, então, a carne moidinha do acém. Vamos lá. 15 mil litros de água para produzir 1 quilo de carne. Naquele 1% da água potável, que é 3%. Então, o problema é muito grave. O problema é muito grande, né? A coisa é muito grande, né? Se você for olhar a questão de quanto de água a gente desperdiça, quanto de água a gente usa incorretamente, né, em processos, por exemplo, na agropecuária, a gente tem soluções que não são aplicadas, que não são tão mirabolantes, né, não são tão difíceis. Porque é muito comum a gente não enxergar esse número global e achar, por exemplo, e não estou falando que não seja importante, né? Claro que é importante, que o vazamento de água ali vai acabar. É claro, se você somar todos os vazamentos, que a gente tem perdas, né? A gente não vai entrar, não dá, tem que ter 3 lives para a gente falar disso, né? Perdas técnicas, etc, etc. Mas o problema não está aí só. Não é que a gente não tem que atuar. Nós temos outras grandes frentes que sequer são discutidas. Isso falando de água. E se a gente transportar para o esgoto, para o tratamento de esgoto, principalmente, a gente entra a gente entra numa seara difícil de ser discutida. Entramos na política. Tratamento de esgoto, na verdade, eu vou te dar um exemplo aqui de, hipoteticamente, a cidade A e a cidade B. A cidade A tem um tratamento de 3% do seu esgoto e joga tudo no rio. Só que esse esgoto vai para a cidade B. Sim. Né? E a captação, sim, quem tem que tratar é a cidade B. E aí você já começa por falta de política. Né? Então, a cidade A, que trata somente 3% do seu esgoto, para ela, o problema do esgoto não é um problema. Ela captou, jogou no rio. Por acaso, você está cheio de polidez em falar, mas por acaso é uma relação muito parecida com o que acontece aqui na calha do Rio Paraíba, na nossa região. Né? A gente tem um município de Volta Redonda que capta água depois de Barra Mansa. Né? O município de Barra Mansa, e aí a gente pode falar isso com muita tranquilidade, não é crítica. É coincidência. Não é crítica a ninguém, na verdade, é constatação também nossa, do Comitê de Bacias, dos estudos que nós fizemos. Né? Tem algo em torno de 3% a 5% de tratamento, que é o que é tratado em Barra Mansa. Né? Volta Redonda tinha na casa aí, se eu não me engano, 28, de cabeça, de 28% a 30% de tratamento. Isso. Né? E aí você tem... Da estação agora, mas não passa de 35%, 36%. E aí você tem a sequência, né? Porque a gente vive aqui no vale, né? Então cada um vai beber no esgoto do outro. Né? Então você tem Pinharal que capta água depois disso tudo. Né? Então o Pinharal capta água que vem o esgoto que vem de Barra Mansa, que é diluído no rio e tudo mais.
mas capta também o esgoto que vem de Volta Redonda, que é uma cidade ainda maior, com população maior, e depois capta essa água, bebe e também não trata o seu esgoto, e vai para Barra do Piraí, que vai para o Rio de Janeiro. Hoje a gente teve aí várias notícias na imprensa, na televisão, falando sobre essa questão do tratamento d'água. A gente tem aí estudos falando que a questão da geosmina que teve lá no Rio, em janeiro, um problema sério. Eu estava trabalhando no Rio, né, nesse começo de ano, um problema seríssimo que aconteceu na região metropolitana do Rio. Na verdade, não vem da geosmina, vem do esgoto. Então, assim... E é o nosso esgoto aqui, né? Você pega a parte de Piraí, né? Esgoto, também o nosso esgoto é o esgoto da Baixada Fluminense, que cai no Rio Grande do Sul também. Tem uma população enorme, uma população, né, de milhões de pessoas. Então, assim, é uma loucura a gente pensar que a gente suja aquilo que a gente vai ter que limpar para beber. É um contrassenso. E né? É burro, porque é caro. Caro. A gente encarece aquilo que vai fazer. Então, assim, eu acho que as pessoas têm que ter um pouco dessa clareza, desse entendimento, né, do quanto essa questão, né, do tratamento da água, do tratamento do esgoto é importante para a nossa região, para as nossas cidades, é importante para a nossa sociedade, para a gente entender isso, e, ao mesmo tempo, pensar que isso é uma questão da cidade. As pessoas precisam perceber e ter um pertencimento dessa questão, dessa discussão. Essa discussão é nossa. Né? São problemas que nós trazemos, são problemas que nós produzimos e são problemas que nós temos que resolver nos nossos passos, né, de relação e de convivência política. Né? Você deu alguns exemplos que são extremamente complicados e difíceis na questão do uso da água pela agricultura, por exemplo, e é um volume monstruoso. Aqui na bacia do Paraíba do Sul, a gente não tem muito essa informação, mas nos municípios de São Paulo, né, que antecedem aqui a nossa região, tem muitos produtores de arroz, muitos. E a cultura do arroz, o arroz você tem o arroz de sequeiro e o arroz irrigado. O arroz irrigado, que é o arroz aqui da nossa região, ele consome muita água. Então, a retirada de água, né, do rio para esse abastecimento dessas lavouras de arroz aqui no Vale do Paraíba é um consumo enorme de água. Então, isso é um dos nossos desafios aqui na gestão da bacia, né, é equilibrar os chamados usos múltiplos da água. Né? Então, assim, todo mundo tem que ter direito à água, porque o agricultor também tem que ter direito à água dele. Né? Assim até como vai produzir alimento, né? Exatamente. Assim como a Light, ou Furnas, faz o uso da água para gerar energia elétrica, como a gente tem aqui na nossa região, assim como a CSN consome um grande volume de água para poder manter os seus sistemas funcionando. As termoelétricas, de um modo geral, né? Que é um consumo muito grande. E os próprios serviços de abastecimento de água da cidade, que tem que ter também água. Então, você tem uma discussão, né, dentro da gestão de recursos hídricos, que é exatamente a garantia dos usos múltiplos da água dentro daquela determinada bacia. Então, acho que essa sua colocação é extremamente importante para as pessoas entenderem o quanto que é difícil, né, e complexa o tema que a gente está falando. Por outro lado, o quanto que, do ponto de vista do tratamento e abastecimento de água e abastecimento das cidades, e do tratamento, coleta e tratamento de esgoto, essa é uma responsabilidade muito nossa, muito de cada cidade poder acompanhar isso. E aí, Léo, eu vou parar um pouquinho para a gente interagir um pouquinho aqui com o pessoal que está no Instagram, que está nos acompanhando. Tem gente pra caramba aqui. Agradecer, nós temos umas quase 50 pessoas acompanhando a gente. Bom, pô. Né? Tá aí a Natália, a Maria, Rafa, Leandro, o pessoal está acompanhando a gente, Ariadne, tem bastante gente aqui conosco, Luciano, Joaquim, a Carla, boa noite, pessoal, valeu, obrigado aí pela presença, a Roberta Machado, a Rafa Esquitino, Matheus, tem bastante gente, a Marcinha, o Lauriston. Opa, um abraço para o Lauriston. O pessoal que está aí, o Marlon, valeu, Alex, gente, valeu, obrigado aí, tem bastante gente participando conosco e quem tiver aí perguntas que quiser trazer, interagir com a gente está aqui à disposição para essa interação. Eu estou vendo uma pergunta aqui, Ari, do Wesley Caju. Ele foi meu aluno, eu não me lembro quando exatamente, mas foi meu aluno. Ele está fazendo uma pergunta aqui, se você me permite, eu gostaria de respondê-lo. Por favor. Quem está prestigiando também a gente agora é o Rafael Almada, nosso reitor do IFRJ. Opa.
Acha a pergunta do Wesley, então. Aqui assim, ó, acredito muito na tecnologia sempre em todas as soluções. Qual a opinião de vocês sobre a revolução da indústria 4.0 nesse tratamento? Vejo simplificação e ótimos resultados. Vamos lá, vai que é sua, Leonardo. Ele não combinou a pergunta comigo, mas ele me deu a deixa perfeita para mim. Levantou, tá aqui, achei do Wesley aqui, exatamente. Ele não combinou, Wesley, obrigado pela pergunta aí, né? Então, assim, a gente né, para quem não sabe aí, a indústria 4.0, né, ela tem alguns preceitos, e um deles é o uso da tecnologia, né, que a gente chama de internet das coisas, né, está inserido nesse aspecto, né. O uso de tecnologia, né, cada vez mais a gente tem que lançar a mão para melhorar os processos. Eu posso dizer, né, eu tive uma experiência, né, aqui no SAI de Volta Redonda, né, o SAI é relativamente bem equipado, né, e rodei algumas concessionárias para fazer um benchmark, né. A perda de água tratada, ela é muito grande, de um modo geral, nas concessionárias, né. Tem um dado também, que a gente vai falar de dado, a gente vai ficar até amanhã, tá? É muita coisa, né. Mas a perda técnica, por exemplo, que a gente chama, é da ordem de 40%, globalmente falando. 40% da água tratada vai embora, não se sabe aonde, né? Isso é falta de tecnologia, porque, na verdade, você tem aspectos inseridos aí na indústria 4.0, da pergunta do Wesley, né, que podem contribuir para a detecção e, consequentemente, na diminuição desse desperdício, né? Medir, né, para quem é de automação, né, aí puxando um pouquinho para a nossa área, para quem é de automação, você tem que medir, né? E isso nas concessionárias no Brasil, de um modo geral, ainda está muito atrasado, exatamente. E a gente vê algumas experiências no exterior, por exemplo, onde você tem a concessionária fazendo contato com o consumidor a partir do momento que, 2 dias depois de você ter feito um gasto diferente, ela identifica nos seus sistemas lá de inteligência, de controle, que houve um gasto excessivo diferente, e ela entra em contato com o consumidor para identificar se é um vazamento, se ou ele realmente fez uma lavagem diferente na casa, alguma coisa assim. Olha que bacana, Matéia. Desculpa, te cortei. Sim, não, é isso mesmo, é só para poder exemplificar. Nós temos o professor Gilmar, né, que é do nosso curso lá da pós-graduação e da graduação aqui no campus de Volta Redonda. Ele desenvolveu um trabalho com os alunos, né, com um aplicativozinho, exatamente para ver qual é o consumo de água do campus. E a gente consegue acessar, né, consigo ver, porque se houver, né, qualquer um, é aberto, qualquer um consegue ver se o consumo tem é o exemplo que você acabou de dar. Sim. Tem um pico diferente. Um consumo diferente que mostraria um eventual vazamento, enfim, além de garantir que não falta água, né? Porque consegue ver tanto o consumo quanto o status do reservatório. É isso. E ele fez de uma forma simples, com os alunos, num aplicativo extremamente barato, com o Arduino, que é um equipamentozinho, né? Uma placazinha dedicada. E é isso. Na verdade, é respondendo aí a pergunta do Wesley aí, né? Na prática, né? E aí fica uma provocação. Vamos fazer uma provocação para os colegas de Volta Redonda. Vamos fazer uma campanha com a ajuda do Comitê de Bacias para que a gente use essa informação em todas as escolas públicas da nossa região. Bacana, tá lançado. Comece a provocar as escolas a pensar, a enxergar esse consumo de água. E eu acho que é uma experiência extremamente rica, proveitosa, online, né, moderna, aplicando a indústria 4.0 que o Wesley provocou a gente, né? Então acho que tem aí um campo enorme. Eu só em relação ao pessoal do Facebook, né, tem aqui a Eliane, que está acompanhando, dando boa noite, o Walter, o Geraldo, a Nilza, a Alzira, professora Analice de Carli, da UF, de Volta Redonda, muito obrigado, o Aldrey, a Marta, a Fabi, o Diogo, gente pra caramba, Cris. O Marlon diz o seguinte: sabemos que a falta de saneamento básico é um problema cada vez mais grave no país. Se esse descaso é grande nas grandes cidades, o problema é ainda mais complexo nas áreas rurais e em outras isoladas do país, onde pouco sabemos sobre os indicadores de água e esgoto.
A tendência é que o saneamento na área rural continue caminhando numa velocidade menor do que nas áreas urbanas, por toda a complexidade do baixo adensamento de pessoas, tornando inviável a construção das tradicionais redes de coleta de esgoto. É outro desafio que a gente tem que enfrentar, né? É essa questão do acesso ao saneamento básico no meio rural, né? Onde a gente tem, inclusive, as pessoas que têm mais dificuldade de acesso à saúde, né, ao serviço de saúde pública, e dali ele precisava ter ser muito mais cuidado para evitar que ele tivesse necessidade de, por conta de problemas de saneamento básico, ele ter acesso, ele ter que acionar o serviço de saúde, né? Sem dúvida. E bastante gente, a Cida está aqui participando, acompanhando a gente. O Lauriston falando, a mudança da captação para as nascentes da cidade na busca de uma água para melhor qualidade é viável. Exemplo da cidade de Nova York, por exemplo. Então, eu posso falar o seguinte, aí depende, obviamente, da cidade, né? A gente não tem tanta oferta de fontes desse tipo, né? Seriam águas subterrâneas, né? E você tem um problema da contaminação dos lençóis, que é a gente pode fazer uma live só sobre isso também, né? É um outro aspecto que não é só captar. Volta Redonda, por exemplo, né? Para falar de forma, um linguajar bem simples, né? Quantas minas existiam que ou secaram, para falar, né, o palavreado bem simples, ou a água não é mais potável em função da contaminação dos solos e, consequentemente, do lençol freático, enfim. Então, é complexo, não é simples, né? Não é uma coisa... E tem uma questão de volume mesmo na maioria das cidades. Você não tem grandes lençóis freáticos aonde você poderia lançar a mão. E aí, Augusto, é uma questão até também econômica, né? Para a escala, você tem que fazer um bombeamento, você tem que fazer, né? Então, pontualmente, pode ser que até funcione, né, em alguns lugares, mas em escala para a cidade, a captação no Rio ainda acaba sendo mais viável do ponto de vista econômico prático, né? Léo, nós estamos falando de cidades, e aí a gente está nessa questão, para você que vivenciou um pouco da gestão aí de um serviço que abastece uma cidade importante da região, que é Volta Redonda. Quais os maiores problemas que a gente encontra no dia a dia da gestão de água da cidade? Como é que... assim, basicamente, Ari, você pode falar assim, de forma bem simplória, né? A falta d'água gera problemas inerentemente ligados ao nosso dia a dia, né? Faltou água em casa, você não toma banho, você não cozinha, você não lava, você não... Enfim, isso é uma coisa, né, básica, né? Bem imediata, né? Agora, você tem os aspectos um pouco mais complexos, que nós já citamos inicialmente. Questão de saúde, né? Questão econômica do ponto de vista de comércios, né? Por exemplo, faltou água numa região comercial, é um caos, né? Porque você imagina um restaurante... Todo um serviço de alimentação, de saúde, que também oferecem e dependem da água como meio básico de funcionamento, né? Você quer ver uma coisa? Aqui nós temos aqui, né, a unidade prisional ali na região de Roma. Faltou água. Como é que faz? Com aquela concentração de pessoas que não podem sair dali. Ele não tem opção. Na verdade, ele está lá sob a tutela do Estado, ele não tem opção ele não tem, vou comprar água mineral. Ele não tem essa opção, né? Sim. Não sei se você sabe que, por lei, né, sem entrar no mérito se está certo ou está errado, prioridade de atendimento, hospital e presídio. Sim. Exatamente porque ele está sob a tutela do Estado. Né? Quando eu falo Estado, né? Como é que ele faz? Então, olha as implicações que tem imediatas da falta da água. E, como eu disse, né, a questão de saúde no caso do esgoto. Né? Você imagina, Volta Redonda não é uma cidade que tem um problema tão crônico, né, de coleta você mesmo deu os números aí, né, comparando uma cidade com outra. Volta Redonda trata quase a metade Rapaz, minha bateria está acabando aqui do... Espera aí que eu vou providenciar aqui uma... A gente tem mais 10 minutos de conversa.
Deixa eu providenciar um cabinho aqui para a gente não ficar sem Instagram. Mas ai, meu Deus, peraí. Enquanto o Léo se arruma ali com a energia, né, eu dou um abraço aqui para o pessoal que está conosco, a Cineia, o Diogo, a Fabi, obrigado a todo mundo, a Marta Oliveira, obrigado, pessoal, pela participação aqui conosco, a Alzira, a Nilza. A gente tem aí, né, uma participação média aí de 50 pessoas com a gente hoje à noite, ouvindo um pouco sobre esses desafios que a gente está comentando, né, da questão do acesso à água e o esgoto tratado. Então, é um prazer tê-los aqui e agradecemos aí o privilégio da audiência de vocês. Então, só para complementar, Ari, as questões imediatas, né, elas são óbvias, né? Faltou água, nós temos um problema, né? Eu estou tentando ser o mais simples, né, para as pessoas, né, que não são do ramo, não são efetivamente desse meio entenderem, né? E, obviamente, vamos falar de dois problemas, por exemplo. Tem um problema crônico na Baixada Fluminense, né, que você deve conhecer bem, né? Lá, a falta d'água e o tratamento de esgoto é algo, assim, você tem uma falta d'água quase que aqui em Volta Redonda, você tem períodos que faltam, problemas que ocorrem e tal, mas, de uma forma geral, o abastecimento é relativamente bom. Na Baixada, por exemplo, falta água todo dia. O cara convive com a falta d'água todo dia, né? Sim. Ele convive com... ele tem que ter artifícios, né, de cisternas, de reservatórios particulares, né, que, por vezes, não tem a questão sanitária tão preservada, né? E aí a gente volta na questão da saúde, né? A gente volta na questão sanitária propriamente dita, né? Tem uma outra questão que a gente identificou também importante, o Léo, quando estávamos lá à frente da Prefeitura de Pinheiral. Ainda temos muitas famílias, né, que estão em área, que têm o abastecimento, tem a rede de abastecimento de água, né, mas elas não têm o seu reservatório de água, elas não têm a sua caixa d'água. Né, então, elas são totalmente dependentes da regularidade da oferta da água dentro do sistema, né, o que nem sempre é possível garantir pelo serviço que nos oferece, em especial nas áreas mais altas da cidade. Aí você tem questões técnicas, né, Arimateia, que assim, quando você vai fazer uma construção, do ponto de vista legal, a reservação individual ela é prevista e obrigatória. Por quê? Não é que a concessionária, qualquer que seja, e aí eu não estou fazendo defesa da concessionária, não é isso, quer terceirizar o problema da reservação para o usuário. Só que, tecnicamente, você garantir o abastecimento 24 horas da água chegando aonde quer que seja... Todo o sistema ao mesmo tempo, né? É impossível. Do ponto de vista técnico, digamos que... Não é que é impossível, seria muito caro. Seria muito caro, né? E nós temos que lembrar que a água, ela é uma tarifa, né? Aumentou a despesa, necessariamente... aumenta a tarifa. Obviamente que a gente vai entrar no finalzinho aqui na questão, né, de quem tem que ter esse acesso, quem tem que ter essa responsabilidade, mas é custo. Então, é muito mais viável ou muito mais barato você ter a sua caixa d'águazinha lá, né? Com certeza. E como existem construções que, até pela nossa questão social, né, e aí a gente não pode fugir disso nunca, né? Você tem construções que realmente não tem a caixinha d'água, né, em casa. E aí ele vai ter problema sempre, porque não há como, pelo menos no Brasil, sistema que vai garantir a água 24 horas por dia na torneira. Léo, nós já estamos chegando aqui nos últimos 5 minutos finais da nossa conversa. O negócio corre rapidinho, né? O Joaquim fala aqui sobre, por exemplo, que hoje grande parte dos processos de licenciamento da Secretaria de Meio Ambiente tratam-se de loteamentos ou condomínios, e esses cada vez mais em áreas distantes do centro da cidade, das redes principais de distribuição de água,
que vai também gerando novos desafios aí para o sistema, para os sistemas de abastecimento de água. A Crisly fala sobre educação é fundamental para o bom uso da água, é uma verdade, né? O Wesley, a gente vai estar avisando aqui para o Wesley que a nossa live vai estar disponível tanto no Facebook quanto no IGTV do Instagram. Então, a gente já está, né, chegando aqui nos finalmente, e aí eu vou te convidar para fazer aí um balanço final, uma despedida, né, dessa conversa, que está muito gostosa, um tema que eu particularmente adoro, né, mas que o Instagram nos limita a 1 hora, e se a gente também não segurar nessa 1 hora, a gente fica a noite inteira aqui e aí fica cansativo. Mas pelo menos eu acho que está aí uma experiência muito, muito legal. E eu te passo a palavra, Léo, para falar um pouquinho aí, fazer umas considerações finais para a gente poder encerrar. Beleza. Primeiro, te agradecer mais uma vez, né, e agradecer a audiência aí do pessoal do Facebook e do Instagram. A gente, como você disse, é um assunto muito vasto, né, muito longo. Como eu disse no começo, transcende a questão até da pandemia, né, mostra os lados mais obscuros aí da sociedade, né, por conta de o cara não ter água e não ter tratamento de esgoto, né. Gostaríamos de ter um pouco mais de tempo, acho que a gente pode, né, de repente, marcar uma outra Podemos conversa. fazer a parte 2, eu topo. A parte 2, porque faltaram muitos dados para a gente discutir, né? Dados mais técnicos, digamos assim, né? Mas dizer que foi um prazer, né, conversar com você. Eu digo que é um prazer porque realmente a gente aprende muito. Você é um cara que conhece muito dessa área, né? E não é aqui da boca para fora, mais até do que eu, né? Dos aspectos legais, né? Eu posso conhecer um pouquinho de como fazer a bomba funcionar, né? Aí é um pouco a minha área, mas os aspectos macro, sem dúvida, você conhece muito mais do que eu, né? Porque por estar tanto tempo à frente da gestão aqui da bacia. Bacia do Sul Fluminense, da bacia do Médio Paraíba. Médio Paraíba. Região do Médio Paraíba do Sul. E por ser da área do estudo ambiental, né? Então, dizer para você que foi uma honra, um prazer, e se quiser bater um segundo papo aí, a gente faz um segundo momento aí. Tá combinado. Tá? Gente, eu quero agradecer a todo mundo que prestigiou a gente aqui, o Leonardo pelo convite, aceitou de pronto, né? Eu fiz o convite, ele de pronto, topo. Então, assim, a gente quis trazer um pouquinho desse tema. Amanhã é Dia Mundial do Meio Ambiente, eu acho que a gente tem aí um desafio muito grande pela frente para a gente poder entender esse nosso estar aqui nessa casa comum, como diz o Papa Francisco, que é uma grande liderança que nos chama hoje a responsabilidade da questão do nosso papel no meio ambiente. Mas fica o nosso agradecimento ao Léo, a todos vocês que participaram. Alguns convites finais para a gente encerrar aqui. Primeiro, para quem puder, fique em casa, né? Sempre use sua máscara para sair de casa, cuide da sua saúde, curta as nossas páginas aí no Instagram, no Facebook, a minha e do Léo, para que a gente possa acompanhar um pouquinho também desse diálogo aí no dia a dia. E a gente espera poder contar com vocês na próxima quinta-feira. A gente vai trazer um outro tema aqui para a gente poder conversar um pouquinho mais e esclarecer as coisas do dia a dia. Tá? Obrigado pela participação de todo mundo. Léo, valeu. Conta aí com a parte 2, a gente vai marcar. Tamo junto. Valeu, obrigado. Grande abraço, gente. Um abraço. Valeu. Deixa eu fechar isso aqui. Como é que fecha? Encerra vídeo.